Essa é a nossa história. Em meados de 1982, na rua Henrique Rocha, na casa do irmão Virgílio, deu-se início às 19 horas ao primeiro culto da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Juazeiro, Bahia. Um culto maravilhoso onde Jesus confirmou com a salvação de almas. Inicialmente, o primeiro salão alugado estabeleceu-se na Avenida Flaviano Guimarães, no número 98, centro de Juazeiro, que ficou por um bom período de tempo. Neste período, o trabalho ficou ligado ao pastor Cássio Soares, em Brasília, Distrito Federal, no Ministério de Madureira. Enviado de Brasília como pastor auxiliar, o pastor Hugo e depois o pastor Epaminondas, sobre a supervisão dos irmãos Moacir Rodrigues e Antônio Jacinto, e outros irmãos fundadores. Os pastores de Brasília tiveram que voltar e, por falta de assistência, o pastor Cássio passou o trabalho para o pastor Varela, também presidente do campo em Brasília. Como toda obra de Deus, que promete dar frutos, as dificuldades nítidas. Os problemas começaram a aparecer. E o pastor Varela teve dificuldades de dar assistência ao trabalho em Juazeiro. Então procurou o pastor Wilson Garcês, presidente da Assembleia de Deus em Pau da Lima, Ministério de Madureira, em Salvador, Bahia. Os irmãos do Ministério de Madureira em Juazeiro, com muito esforço e oração, conseguiram um presente de Deus. O irmão Moacir, juntamente com sua esposa, doaram um terreno para o Ministério de Madureira, na Vila Jacaré, Rua da Cia, número 102, centro de Juazeiro. Através das contribuições e dízimos de ofertas e doações de materiais de construção do irmão Domingos Medrado e outros irmãos, em 1988, conseguiram a conquista de construir o primeiro templo do Ministério de Madureira, na Rua da Síria. No ano de 1990, a igreja em Juazeiro, com a presença do presidente da Convenção Estadual da Bahia, pastor Paulo dos Santos, aconteceu a convenção com a presença de vários pastores. Entre eles, o pastor Wilson Garcês e o pastor José Ivan do Nascimento, atual presidente da CONAMA de BA. Durante um grande período, a igreja passou por muitas lutas, chegando até fechar. No dia 8 de dezembro de 1993, o pastor Wilson Garcês enviou o pastor Otávio Cardoso para reabrir o trabalho. Houve uma reunião entre os remanescentes a fim de reabrir novamente o trabalho. O pastor Otávio Cardoso ficou um curto período de tempo fazendo um bom trabalho no reino de Deus. Voltando para a cidade de Riachão do Jacuípe. No dia 20 de janeiro de 1994, foi criado o primeiro estatuto, obtendo oficialmente o registro em 7 de julho de 1995, com o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Juazeiro, estabelecendo juridicamente na quadra 9, número 21, no bairro João Paulo II, nesta cidade. Naquela ocasião, a igreja foi ligada oficialmente ao Ministério de Madureira. Neste período atual, o pastor era James Yetley, que em uma reunião de obreiros falou sobre a dificuldade de continuar pastoreando a igreja por motivos financeiros, tendo mesmo que sair de Juazeiro para trabalhar na cidade de Remanso, Bahia. Por não conseguir dar assistência à igreja, o pastor James recomendou aos irmãos ligar o trabalho ao Ministério de Madureira em Campinas, São Paulo, e propôs aos presentes naquela reunião ligar a igreja ao pastor Samuel Ferreira, em Campinas. Então foi aceito o parecer do pastor por todos os presentes naquela reunião, com a bênção do pastor Wilson Garcês. No dia 20 de fevereiro de 1994, às 19 horas, no Templo Sede, reuniram-se os membros e congregados e visitantes para a solenidade de posse do novo pastor da igreja ligada a Campinas, São Paulo. Vindo da cidade de Campinas, uma comitiva composta pelo pastor Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, com o evangelista José Lima. Ao iniciar a solenidade, o pastor James fez uma oração e passou a direção do culto ao pastor Samuel Ferreira. O mesmo já impulsou o evangelista José Lima, que no dia 23 de fevereiro de 1994, às 18 horas, elegeu a sua diretoria,
sendo que o pastor James passou a ser o vice-regional. Passaram-se mais de um ano e o pastor José Lima, pastor regional da igreja, recebe das mãos do evangelista Moacir Rodrigues e sua esposa, irmã Maria, fundadores do trabalho, o documento de doação do terreno onde foi construído o templo sede da Rua da Síria, número 102, Vila Jacaré, no dia 24 de fevereiro de 1995. Então, no dia 20 de maio de 1995, a sede da igreja passou a ser na Rua da Síria, no referido terreno. E a sede que era na quadra 9, número 21, no bairro João Paulo II, passa a ser uma congregação. No dia 10 de março de 1996, o pastor Samuel Ferreira, com seu sogro, o pastor Belchior, veio a Juazeiro para empossar o pastor Jorge Batista Pinheiro como o pastor regional. O pastor José Lima, por motivos financeiros, precisou voltar para trabalhar em São Paulo. No dia 23 de julho de 1996, iniciou-se o primeiro programa de rádio, O Semeador. No dia 27 de janeiro de 1999, veio de Campinas, São Paulo, o pastor José Cláudio, para empossar o novo pastor regional, que nesta feita foi o pastor Jorge Donizete Pio, vindo também de São Paulo. Vale salientar que quem dirigia a igreja em Juazeiro, Bahia, na época, era o presbítero José Mário. No dia 17 de agosto de 2000, o pastor Gilberto Alves de Paula, presidente do campo de Osasco, recebe a regional da Assembleia de Deus Madureira em Juazeiro, do campo da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Campinas, cujo presidente era o muito digno pastor Samuel Ferreira. Num culto solene diante dos obreiros e membros, que até então continuavam como pastor regional, o pastor Jorge Donizete Pio, voltando o pastor Gilberto para Osasco, convocou a igreja para orar ao Senhor e colocou no coração, através do Espírito Santo, o evangelista José Ramalho de Santana, para ser enviado para a regional de Juazeiro. E no dia 28 de agosto de 2000, o evangelista José Ramalho parte de Osasco para Juazeiro, onde foi empossado como primeiro vice-presidente no dia 30 de agosto, recebendo a Bíblia simbolizando a igreja das mãos do pastor Jorge Donizete, com as bênçãos de Deus e do pastor-presidente Gilberto Alves de Paula. No dia 4 de maio de 2002, na sede histórica em Madureira, Rio de Janeiro, por ocasião da Convenção Nacional, o evangelista José Ramalho de Santana foi indicado pelo pastor Gilberto para ser ordenado ao pastorado. Assim sendo, no dia 21 de setembro de 2002, o pastor Gilberto passa a presidência do campo de Juazeiro para o pastor José Ramalho de Santana, que deu continuidade ao grande trabalho, fazendo a abertura de várias congregações e a construção da Catedral Ebenezer, que no dia 9 de fevereiro de 2003 tributa a Deus com uma grande festa, incluindo desfile cívico, que saiu da subsede, sendo até o terreno no Jardim Flórida, onde naquela ocasião foi feito o lançamento da pedra fundamental e já se iniciou a construção, e segue o trabalho debaixo das bênçãos de Deus. No dia 17 de dezembro de 2000, foi aberta a primeira congregação no bairro Dom José Rodrigues. Dia 25 de fevereiro de 2001, foi aberta a congregação do Palmares 2. Dia 10 de junho de 2001, foi aberta a congregação de Curaçá. Dia 14 de junho de 2001, foi aberta a congregação de Carnaíba do Sertão. Dia 23 de fevereiro de 2002, foi inaugurado o núcleo do curso teológico IETEB. Dia 14 de julho de 2002, foi formada a primeira diretoria da UMADMEG, presidente cooperador Gilson da Silva, primeiro vice, jovem Célio Rodrigues. De 12 a 15 de julho, foi realizado o primeiro congresso da UMADMEG, no ginásio de esportes Dr. Edson Ribeiro. Dia 15 de setembro de 2002, foi lançada a pedra fundamental da congregação da Codevasf. Dia 21 de dezembro de 2003, foi feito o lançamento da pedra fundamental da congregação do Rodeadouro. Dia 8 de fevereiro de 2004, foi aberta a congregação do Tabuleiro.
Dia 2 de fevereiro de 2004 foi aberta a congregação da Itaberaba. Dia 12 de dezembro de 2004 foi recebido e lido na reunião de obreiros os documentos de doação dos terrenos em Riacho dos Pais, no distrito de Centro-Sé, e também foi lido e apresentado a escritura pública do terreno da Catedral no bairro Jardim Flórida. No dia 13 foi comprado o terreno no distrito de Maniçoba. Em meados de 2005 foi aberta a congregação do Juazeiro 8. No dia 14 de janeiro de 2006, aconteceu a primeira reunião de obreiros na Catedral Ebenezer. Nesta mesma ocasião, foi criada a UCADMEG, União de Crianças e Adolescentes. No dia 8 de junho de 2006, foi aberta a congregação de Pilar. Dia 13 de janeiro de 2006, aconteceu na Rua da Síria o último culto como sede da igreja. A partir daquela data, a sede passou a ser na Catedral Ebenezer, na Avenida Ayrton Senna, bairro Jardim Flórida. Dia 20 de janeiro de 2007, foi aberta a congregação do Novo Encontro. De 1º a 3 de abril de 2008, aconteceu o segundo congresso da Cibeba, na Catedral Ebenezer, presidente missionário Arildes Magalhães, com o tema Mulheres Firmadas na Promessa de Deus. Preletores: Bispa Keila Ferreira, Adebras, São Paulo. Evangelista Alain Claudino, Bahia. Missionária Tabita Brito, Bahia. Missionária Esther, Alagoas. E evangelista Ed Barbosa, Bahia. De 23 a 30 de setembro de 2007, iniciou-se a grande festividade de inauguração da Catedral Ebenezer e também as bodas de prata de 25 anos de Madureira em Juazeiro. E também pela primeira vez a Convenção do Estado em nossa igreja. No dia 15 de fevereiro de 2010, foi aberta a congregação de Puxinanã, na Paraíba. No dia 7 de janeiro de 2011, o pastor presidente José Ramalho de Santana devolve a presidência ao pastor Gilberto Alves de Paula, quando na ocasião de sua jubilação. Na ocasião da jubilação do pastor José Ramalho de Santana, ao invés de passar o campo à Convenção do Estado, a CONAMAD-BA, por gratidão, ele passa a presidência do campo ao indigno pastor Gilberto Alves de Paula, que ao receber o campo, agradece a consideração e autoestima do pastor jubilado. E empossa como primeiro vice-presidente o pastor Márcio Felipe, no dia 7 de janeiro de 2011. Pelo curto período de tempo, o pastor Márcio Felipe ficou como vice-presidente do campo de Juazeiro por ocasião da Convenção Nacional, CONAMAD, em Brasília, Distrito Federal. Foi pedido ao pastor Gilberto Alves de Paula o campo de Juazeiro para empossar como novo presidente o pastor Rubinaldo Ferreira, que presidiu o campo por apenas 5 meses, chegando a renunciar à presidência por problemas administrativos e de saúde pessoal. Neste período de tempo que acontecia a jubilação do pastor José Ramalho, a posse do pastor Márcio Felipe, consequentemente a presidência do pastor Rubinaldo, Deus estava falando com o pastor Wagner Ribeiro dos Santos e sua esposa, Regina Cláudia, que o tempo em São Paulo, em Juquiá, regional do Campo de Mogi das Cruzes, Ministério de Madureira, tinha terminado. Deus tinha usado 7 irmãos neste período, falando a mesma coisa, sobre problemas administrativos, financeiros, almas feridas, poucos membros e passando por uma crise espiritual sem precedentes. Mas o que mais impressionou o pastor Wagner dos Santos e sua família e a igreja que pastoreava em São Paulo foi a 7ª profecia de um pastor índio da tribo Pataxó, que visitava a igreja no dia 11 de março de 2002, que profetizou em um domingo que a sede regional estava lotada e disse: "Meu servo, chegou a hora de se despedir deste povo. Um novo povo te espera, e este novo povo está ferido, machucado, gemendo, precisando de um pastor que as ame como Cristo amou a sua igreja. Terás tempos de dificuldades neste lugar, onde dirás: foi o Senhor mesmo que me trouxe a esta terra?
Mas não temas, foi eu sim, e colocarei tudo no lugar, no tempo certo. Irás para o estado da Bahia, para uma cidade chamada Juazeiro. O templo é grande, tem 2 torres na frente, com 2 palmeiras plantadas neste templo, e cercada de galeria. Tem poucos crentes, mas vou eu encher e salvar muitas almas, e trazer os que estiverem afastados dos meus caminhos. Vais, porque eu, o Senhor, que estou vos enviando. No dia 11 de setembro de 2002, o pastor Gilberto de Paula, juntamente com uma comitiva da Convenção Nacional, estava dando posse ao pastor Wagner Ribeiro como primeiro vice-presidente do campo de Juazeiro, e o pastor Gilberto de Paula como presidente do campo, na Assembleia de Deus em Juazeiro. No culto havia 38 irmãos na Catedral Ebenezer. Na comissão enviada pelo presidente executivo da CONAMAD, bispo Dr. Samuel de Cássio Ferreira, foram os pastores Genilson Severo dos Santos, Deirote Andrade, Gentil Pessoa e Gilberto de Paula. Deus falou e cumpriu no dia 11 de setembro de 2012, o pastor Wagner Ribeiro dos Santos, juntamente com sua esposa missionária Regina Cláudia e família, assumiam a igreja, o campo e os problemas que não eram poucos. Quando a Bíblia fala de problemas na igreja de Cristo, podemos lembrar que o apóstolo Paulo cita em suas cartas de 1ª e 2ª Coríntios problemas de ordens de divisões doutrinárias, morais, eclesiásticas, judiciais, e o campo tinha muitas dívidas financeiras. Basicamente foi isto que o pastor Wagner Ribeiro acabara de descobrir ao assumir o campo da Assembleia de Deus de Madureira, em Juazeiro, no ano da sua posse. Diante de tantos problemas, o pastor Wagner e a esposa, a pastora Regina Cláudia, foi pedir socorro ao dono da obra, o Senhor Jesus. Pelo grande período de tempo, iam para o templo sede, Catedral Ebenezer, fazer vigília, e passavam horas afinco em oração pedindo direção a Deus. O que fazer em uma situação como aquela que eles nunca tinham vivido ministerialmente? Por alguns anos, Deus cuidou do pastor e de sua família, mas fazer despesas em mercados foi impossível por alguns anos. Compravam alimentos de quilo em quilo, mas o tempo foi passando e Deus foi respondendo às orações e confirmando a vinda deles a esta cidade, abençoada por Deus, Juazeiro. Salvação de almas e grandes batismos nas águas começaram a acontecer no Rio São Francisco. Os desviados começaram a voltar. As dívidas que pareciam não ter fim estavam sendo pagas. O pastor que ama a obra faz sacrifícios para vê-la em bom andamento. E foi isso que o pastor Wagner Ribeiro fez, abrindo mão de privilégios por um grande período de tempo. E até hoje, o administrador do campo confirma esse princípio do pastor Wagner Ribeiro dos Santos. Como Deus falou através do pastor Índio Pataxó, no dia 11 de março em 2012, em Juquiá, São Paulo, estava acontecendo. As lutas eram infindáveis, mas o pastor Wagner, com a pastora Cláudia, iam vencendo de joelho em oração. Pastor Gilberto de Paula, presidente do campo de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que também era presidente do campo de Juazeiro, vinha de 6 em 6 meses visitar o campo e a igreja e ficava impressionado com o que Deus estava fazendo. Disse ao pastor Wagner: Pastor Wagner, todas as vezes que venho em Juazeiro, meu coração se alegra ao ver o que Deus está fazendo. Maravilhas! A Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Juazeiro, começou a crescer grandiosamente. A expansão dos trabalhos em outras regiões do Vale do São Francisco, modernização do templo sede, Catedral Ebenezer e a ampliação e reforma das congregações
E um dos temas mais importantes para a nação madureira em nossa cidade, a moralização e reconhecimento do ministério como um ministério de referência em nossa cidade, pronunciado pelo Conselho de Pastores. Em 2015 foi um ano que Deus cumpriu muitas promessas na vida do pastor Wagner e família. A convite do pastor presidente Gilberto Alves de Paula, em março de 2015, o pastor Wagner, juntamente com a pastora Cláudia, foi participar do congresso da UFAD, em Mogi das Cruzes. Ao chegar, ele e a pastora Vilma falou algo para os pastores Wagner e Cláudia, que os emocionara muito. Pastor Gilberto, juntamente com a pastora Vilma, disseram: pastor Wagner e pastora Cláudia, nesses 17 anos trabalhando conosco, vocês foram fiéis, primeiramente a Deus e a nós como os nossos pastores, ao Ministério de Madureira e aos nossos líderes, Bispo Primaz Manuel Ferreira e o nosso líder executivo, Bispo Doutor Samuel de Castro Ferreira. Deus tem abençoado muito o meu ministério, abençoado os meus filhos, e agora chegou o tempo de abençoar os obreiros que trabalham comigo e foram fiéis, e vocês foram fiéis. E conversando com o meu líder, Bispo Samuel Ferreira, e com a minha família, decidimos dar a presidência do Campo de Juazeiro para vocês, pelo bom e belo trabalho e dedicação àquela obra. Pastor Wagner e a pastora estavam diante de mais uma promessa de Deus que se cumpria. Pastor Wagner Ribeiro e pastora Regina Cláudia têm uma gratidão muito especial pela vida e ministério dos pastores presidentes da AD Mogi das Cruzes, pastor Gilberto Alves de Paula e pastora Vilma de Paula. Todo ano, na posse da diretoria, rigorosamente, e colocando no documento de posse, como presidente de honra do Campo de Juazeiro, pastor Gilberto Alves de Paula e pastora Vilma de Paula. Obras realizadas sob a presidência do pastor Wagner Ribeiro dos Santos. O censo de membros e congregações em setembro de 2012 eram de 350 no Campo de Juazeiro. No período da posse do pastor Wagner, até 2017, antes de construir o tanque batismal na Catedral Ebenezer, foram batizados no Rio São Francisco mais de 1.000 novos soldados de Cristo, contabilizado pela Secretaria da Igreja. Hoje o campo conta com mais de 2.000 membros, com difícil cálculo exato pela reforma de cadastro e carteirinhas e membros. Reforma e modernização e ampliação do templo-sede e congregações. Construção de uma escola técnica para o município de Juazeiro, fazendo um trabalho social para a comunidade do bairro Jardim Flórida. Compra de um templo da Igreja Batista, onde hoje é o templo próprio do Ministério de Madureira da Congregação do Novo Encontro, em Juazeiro, Bahia. Construção concluída da congregação do bairro Dom José Rodrigues, uma réplica da Catedral Ebenezer. Foi comprado o terreno da congregação do Alto da Aliança e construído um belo templo, já trabalhando para ampliação porque não comporta mais os membros. Foi construído um belo templo em Maniçoba para 120 pessoas, distrito de Juazeiro. Foi construído um templo em Curaçá para 250 pessoas, que está em fase de acabamento, subsede regional. Na região de Curaçá foram abertas 4 congregações e Tamotinga, que foi comprado o terreno e está em construção do templo. No distrito de São José, onde foi doado o terreno pelo presbítero Celino. No São Bento, templo próprio que também foi doado. E a congregação do Riacho Seco. Em 2017, abrimos um trabalho na cidade de Casa Nova, Bahia, onde o trabalho cresceu grandemente e estamos em uma mega construção. O templo está em altura para colocar o telhado. Um templo para 500 pessoas, onde será a subsede regional. A regional abriu 2 congregações, Santana do Sobrado e Caldeirão de Zé Inácio, templo próprio que foi doado. Neste período da gestão do pastor Wagner Ribeiro, foi aberta várias congregações e feitas várias construções.
Na cidade de Santo Sé, reabrimos o trabalho depois de uma rebelião. Hoje, a regional, ligada ao campo de Juazeiro, está crescendo grandemente, adquirindo terrenos e construindo templos através da Secretaria de Missões do campo de Juazeiro, SEMISF. Em Santo Sé, temos a subsede, templos próprios, 3 congregações também templos próprios. Na gestão do pastor Wagner, em 2017, foi aberto um trabalho no Pernambuco, no distrito de Nova Descoberta. Um trabalho que cresceu grandemente. Compramos o terreno através de uma doação de um membro da congregação. Está sendo construído um templo para 150 pessoas, onde será a subsede da região. A região também adquiriu outro terreno, na Pedra Grande. Também no mesmo ano abrimos uma bela congregação na cidade de Petrolina, Pernambuco. Em 2015 abrimos um trabalho no Ceará, na cidade de Barra. Em 2018 abrimos 2 igrejas em João Pessoa, na Paraíba. Em 2014 o campo voltou a fazer os congressos e departamentos, o CADMEG, o ADMEG, o MADMEG e CIBEG, os ADMEG e SEMISF, que com o passar dos anos tornou-se gigantescos congressos, especialmente o da CIBEG e o da UMADMEG. Em 2018, o campo de Juazeiro teve a imensa alegria de hospedar a convenção estadual CONAMAD-BA. Foi uma convenção histórica para nosso campo. Em Juazeiro, no ano de 2014, ganhamos o terreno e foi construído um belo templo no bairro Água Bela. Em 2020, foi aberto um trabalho na cidade de Jaguarari, Bahia. O trabalho está em franco crescimento, com o apoio da Secretaria de Missões do Campo de Juazeiro, SEMISF. Em 2017, foi aberta uma congregação no bairro Jardim Primavera. O trabalho está em franco crescimento. Em 2015, foi aberto trabalhos no bairro Maringá e no residencial Praia do Rodeadouro. Esses trabalhos estão em franco crescimento. Foram abertas subcongregações no residencial Mairi, onde a igreja adquiriu um terreno. Fora aberta também uma subcongregação em Poço de Fora, distrito de Pilar. A palavra de Deus afirma claramente em Coríntios capítulo 3, versos de 6 a 8, Paulo plantou, Apolo regou e Deus é quem deu o crescimento. Quando o pastor Wagner Ribeiro dos Santos assumiu o campo, tínhamos 17 congregações. Na sua gestão em 10 anos, Deus aumentou o rebanho em 7 vezes mais e entre regionais, congregações e subcongregações, hoje o campo conhecido como Adebras Juazeiro, Ministério de Madureira, tem 43 grandes trabalhos em franco desenvolvimento. Crescente, porque a ação do amado Espírito Santo tem feito estas coisas. Esta obra foi de Deus, é de Deus e sempre será até a volta de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Ministério de Madureira aqui em Juazeiro, todo esse relato que nós acabamos de ver da história da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Juazeiro, Bahia, foi uma história que realmente deixou marcado a vida de muitas pessoas, porque o Evangelho é poder de Deus de salvação para aquele que crê. E esse relato é para engrandecer o nome de Jesus, porque no decorrer desses 40 anos, Jesus salvou muitas almas. Está registrado no céu. Aquilo que nós não podemos registrar aqui na terra, por falta de informações, está registrado no céu. Essa igreja passou por muitas lutas e dificuldades, como foi falado nesse relatório. Mas nós rompemos em fé e a igreja continua de pé, dando frutos para a obra de Deus. E tudo isso aconteceu porque tiveram homens de Deus que passaram aqui na frente,
que assumiram a responsabilidade de evangelizar essa cidade, de arrebanhar esse povo. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um desses pastores. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gilberto de Paula, a pastora Vilma de Paula, que são nossos presidentes de honra aqui do campo de Juazeiro, que por muitos anos investiu nesse estado e abençoou, dando emancipação de outros campos, não somente o campo de Juazeiro. Mas eu, particularmente, como o atual presidente do campo de Juazeiro, eu, pastor Wagner Ribeiro dos Santos, quero agradecer nessa gestão de 10 anos, da qual completamos agora dia 11 de setembro de 2022, 10 anos à frente deste campo. Tudo isso que aconteceu não foi o pastor Wagner, foi o Espírito Santo usando cada um de nós. Então, fica aqui a minha gratidão a todos os pastores que passaram, dirigentes de congregações, pastores regionais, que todos nós, trabalhando unidos aqui, fizemos com que este trabalho hoje é o trabalho que é. Um trabalho grande, um trabalho crescente e um trabalho que vai dar muitos frutos ainda para a glória de Deus. Então, meu agradecimento. Nada disso, nesses 10 anos que estou pastoreando esse campo, nada disso teria ocorrido se nós não tivéssemos dado as mãos e olhando para Jesus, trabalhando no Evangelho, ganhando almas para Jesus. Nada disso tinha acontecido. Então, meu agradecimento a você que tem estado de hombridade comigo até hoje, nesses 10 anos, pastoreando e me ajudando a pastorear este campo. Que Deus te abençoado grandemente, que Deus te retribua de uma maneira especial, porque eu tenho certeza que cada um de nós seremos galardoados pelas obras que aqui fizemos no Evangelho de Cristo. Vamos continuar, né? A obra de Deus continua. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus foi que deu o crescimento e continuará dando o crescimento. Nós